Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o pastor Edson Ramos. Seja bem-vindo aos nossos estudos bíblicos, onde temos reflexão da palavra de Deus, comentário, algumas polêmicas, alguns assuntos fortes, mas tudo para a glória de Deus. Eu quero aqui nesse momento orar ao Senhor para que nós possamos dar início à nossa reflexão da palavra do Senhor. Mas desde já eu quero agradecer aos irmãos inscritos, quero agradecer aos que têm deixado o seu like e principalmente os que estão deixando o seu comentário. Eu tenho procurado responder alguns. Obrigado pela participação dos irmãos que nos acompanham. Agora vem comigo na oração e na palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para você. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nesse momento, eu peço ao Pai perdão por meus pecados, pensamentos, palavras e obras. E eu peço, Senhor, que o Senhor abra nossa mente para a ministração da Tua palavra. A Tua palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Pede ao Senhor sabedoria e Ele vos dará. Há pessoas, Senhor, que têm dificuldade, Senhor, de entender a Tua palavra, de receber a Tua palavra. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja quebrada toda dificuldade. Derrama sobre essa pessoa os tons espirituais, o tom da sabedoria, o tom do entendimento. Derrama sobre nós, ó Pai. Faça-nos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estaremos falando sobre um assunto hoje muito importante na nossa reflexão. No estudo de hoje bíblico, estaremos falando sobre a promessa do arrebatamento. Assunto esse que no decorrer dos dias tem sido muito falado, muito ministrado por alguns pastores, alguns irmãos. Mas ainda há pessoas que não entendem o significado, não entendem o propósito do arrebatamento. E nesse estudo estaremos falando sobre o que significa a palavra arrebatamento. Estaremos falando aonde na Bíblia pela primeira vez é citado esta palavra arrebatamento. Estaremos falando também os 3 tipos de linhas teológicas. 3 linhas teológicas que defendem a teoria do arrebatamento. Estaremos falando também para quem foi feita a promessa do arrebatamento. E também estaremos falando como Deus fez a promessa de arrebatamento para o antigo Israel. Então, nós estaremos entrando nesse assunto agora, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você venha comigo e participe desta aula em nome de Jesus Cristo. Como base na nossa reflexão de hoje, estaremos lendo a palavra do Senhor no livro escrito pelo apóstolo Paulo, Apóstolo Paulo, um grande teólogo da palavra, um grande compreendedor da palavra. Ele vai nos trazer algumas revelações. Uma das primeiras revelações fortes e que é muito pregada pelos pregadores se encontra em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 14, 15, 16 e 17. Essa é a primeira revelação muito forte sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo. Nós teremos outra revelação muito forte quando Paulo ele vai falar aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 em diante, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15 da primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 4. Disse-nos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com forte arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Vamos fixar o versículo 17 de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses nos revela algo extraordinário sobre o arrebatamento da igreja, para a glória do Senhor. E estaremos discorrendo sobre isso. Mas também quero deixar aqui como referência, como eu disse, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados para a glória do Senhor. Então é necessário frisar aos irmãos que a promessa do arrebatamento é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus e na sua segunda volta. Deus havia falado há tempos anteriores, através do profeta Moisés, em Deuteronômios, capítulo 18 e versículo 18, se não me falhe a minha mente, Deus fala através de Moisés à nação de Israel que viria e se manifestaria o Messias, de que ele seria usado como Moisés nos sinais e nos prodígios. Então ele sempre cumpre com a sua promessa. Sempre cumpre com a sua promessa, sempre cumpre com a sua palavra, porque ele é fiel. Ele não falha. Ele não retrocede. O que significa a palavra arrebatamento? Essa é a nossa primeira pergunta e vai ser a nossa primeira análise. O que significa para você a palavra arrebatamento? A palavra arrebatamento significa rápido. Rápido é o mesmo que a palavra arrebatamento no sentido literal de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então, se falamos a palavra arrebatamento no Antigo Testamento, ela vai aparecer no original hebraico como rápido. E se falarmos no Novo Testamento, que daqui a pouco vamos falar o seu significado grego, que ela foi mencionada, significa arrebatamento. Então nós temos que ter a noção que a promessa do arrebatamento, novamente falando, ela foi feita no Antigo Testamento e no Primeiro e no Novo Testamento. Estaremos discorrendo sobre isso e mostrando aos irmãos a promessa do arrebatamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A palavra arrebatamento é procedente do verbo arporso e significa retirar algo com rapidez e de uma forma inesperada. No grego significa
a palavra arrebatamento, arposso, que é tirar algo com força, inesperadamente. E nós já temos uma noção da palavra rápido na nossa linguagem portuguesa, né? É aquilo que é tirado, arrancado, levado, ocultado. Quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, optou-se pelo vocábulo raptus, que originando-se do verbo raptare. Então nós temos essa noção do que agora é arrebatamento. Arrebatamento significa aquilo que é tirado com força, com urgência, com rapidez. Algo secreto, algo oculto, que é tomado. Ou seja, alguém tomando algo, tirando algo para si sem que outro o perceba. Isso é rápido. Na nossa linguagem portuguesa seria sequestro, né? Mas para nós é rápido. O que me chama a atenção sobre a promessa do arrebatamento é aonde na Bíblia pela primeira vez é citado a palavra rápido ou arrebatamento. Quando eu fiz um estudo no livro que eu tenho aqui, chamado Instituição de Israel, vendido pela CPAD, eu achei algo nesse livro interessante, que se encontra lá em Juízes, capítulo 21 e versículo 21. E eu quero compartilhar esse estudo com os irmãos. É aqui pela primeira vez que vai aparecer a palavra rápido ou arrebatamento na Bíblia Sagrada. E eu quero que os irmãos entendam comigo esse estudo. A promessa do arrebatamento é para nós e nossos filhos. Então eu quero que você guarde esta palavra. Quero que você entenda esta palavra. Que a promessa do arrebatamento é para nós e nossos filhos. Em Juízes capítulo 21, versículo 21, diz assim: E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Silo a dançar em ranchos. Sai vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Silo, e ide-vos à terra de Benjamim. Então, se você ver aqui bem, vai aparecer no versículo 21 a palavra arrebatamento. Saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Silo. E eu fui pesquisar nesse livro Instituição de Israel, que é um livro muito bom, ele tem aproximadamente 700 páginas, e eu descobri que a cultura da tribo de Benjamim, eles tinham uma cultura no seu casamento muito lindo, muito extraordinário, do qual eles chamavam de rapto da noiva. Ou seja, naquele momento que a tribo de Benjamim estava celebrando o casamento judaico, no momento da celebração, onde estavam os noivos, tanto a noiva como o noivo ali estava, e os pessoal ali nessa festa estavam também festejando aquele casamento. A noiva, ela vinha e se apresentava aos convidados daquela festa, segundo
a tradição judaica diz que ela avançava com 3 passos e recuava com 1. E na sua mão havia um símbolo de uma espada nua, que representava avançar quando ela ia e recuar quando ela voltava. E o noivo, por tradição judaica, ali da tribo de Benjamim, ele tinha a função de raptar a sua noiva no meio da festa, sem que ninguém visse, sem que ninguém percebesse. Então ele tinha essa função de raptar a noiva. Então ele esperava entre meia-noite às 3 horas da manhã. E quando o povo da festa já estava um pouco ébrio, um pouco distraído, ele perante todos raptava a sua noiva e a levava para si, para núpcias, sem que ninguém da festa percebesse. Essa era a magia do casamento judaico na tribo de Benjamim, que no momento da festa nupcial, o noivo tinha o compromisso, a responsabilidade de raptar a sua noiva, sem que ninguém visse ou soubesse, e ele levava para os seus aposentos e ele passava com ela o seu momento de núpcia. Então nós vemos aqui que a palavra rapto ou arrebatamento aparece a primeira vez em Juízes, capítulo 21, versículo 21. Depois eu quero que você na sua casa feche esse estudo bíblico e vá nos acompanhando, lendo a palavra, porque o fundamental do estudo bíblico aqui, do nosso canal, da nossa reflexão, são os comentários, são as reflexões, os versículos. Eu quero te levar a pensar na palavra de Deus, a memorizar a palavra de Deus. Então sempre vou estar te citando algo evidenciado na palavra, em livros e estudos. Então, primeiramente, nós sabemos o que significa a palavra arrebatamento, que é rápido. Segundo, nós sabemos que a palavra rápido ou arrebatamento vai aparecer citado na Bíblia pela primeira vez em Juízes, capítulo 21, versículo 21. E dando continuidade ao nosso estudo sobre a promessa do arrebatamento, para nós e para nossos filhos, se não for na minha geração, será na geração vindoura. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, porque nós esperamos a sua vinda. Se você não tem a certeza do arrebatamento, essa promessa no seu coração, você como cristão, você não vive. Porque o que nos traz a esperança é a promessa do arrebatamento. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. A certeza de que um dia estaremos com Ele. Tudo que nós estamos fazendo aqui é a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Não me importa mais nada nessa terra. Não me importa carro, não me importa casa. Não me importa mais nada. Eu estou lutando pela minha salvação. Eu estou lutando pelo arrebatamento da igreja, para que a minha vida seja salva. E essa tem que ser a prioridade na vida cristã. Crer na promessa do arrebatamento, que é para nós e nossos filhos, que é para a minha geração. Nós estamos vendo Deus levar aos poucos muitas pessoas que estão sofrendo com essa pandemia. Nós temos 3 promessas de arrebatamento. Primeira promessa de arrebatamento é a promessa pessoal, de que um dia nós encontraremos a morte, de que um dia nós vamos morrer e vamos passar dessa para melhor, que é estar com Cristo.
A segunda promessa do arrebatamento é a promessa coletiva, onde Cristo virá arrebatar a sua igreja e nós nos encontraremos com ele nos ares. E a terceira promessa do arrebatamento é que o Espírito e a noiva dizem: vem. É ele que está preparando a igreja para Cristo. E quando a igreja estiver pronta, o noivo vai chamar e nós subiremos em um arrebatamento pessoal, em um arrebatamento coletivo e em um arrebatamento promovido ou produzido pelo Espírito Santo. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós estamos aqui também sobre a promessa do arrebatamento. Os 3 tipos de linhas teológicas que defendem a teoria do arrebatamento. Então nós vamos ter aqui 3 linhas teológicas que defendem a teoria do arrebatamento. Como eu anotei aqui e estarei falando para melhor compreensão dos irmãos, né? Me desculpe se houver alguma falha, mas eu estarei lendo aqui e estarei explicando logo após. A primeira linha teológica que defende a teoria do arrebatamento é a linha pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Então, essa linha pré-tribulacionista, ela prega que o arrebatamento será antes dos 7 anos, antes de começar os 7 anos da tribulação. Porque pelo que entendemos da palavra de Deus, o período da tribulação será de 7 anos, segundo está escrito em Daniel. E 3 anos e meio será quebrado a falsa paz que o anticristo irá trazer, e aí há de começar realmente a grande tribulação nos seus últimos 3 anos finais. É onde Israel será perseguido e será cercado pelas nações. Porque o anticristo, para ter fama na nação de Israel, para construir o templo, para entrar no templo, para ser, adorado pelos judeus, o anticristo ele tem que ter primeiro uma dupla cidadania. Ou ele será judeu romano, ou será romano judeu. Porque todo homem nascido de uma mulher judia, ele é considerado judeu, mas tem que nascer de uma mulher judia. Nós temos no nosso Brasil o apresentador do SBT e dono do SBT chamado Silvio Santos. Para quem não sabe, Silvio Santos é filho de uma judia, então ele literalmente é um judeu. Literalmente, ele é um judeu. E ele confessa que realmente ele é judeu, né? A história do Silvio Santos fala que no período que os judeus fugiram daquele massacre feito por Adolf Hitler, a mãe de Silvio Santos veio para cá. Seus pais vieram para cá. E ele nasceu aqui. Então ele tem uma descendência judaica. Então o anticristo, para ter poder e autoridade sobre o povo judeu, e para logo após quebrar essa aliança, né? Aí que nós vamos estar falando também, daqui a pouco ele vai ter que ter uma descendência judaica para isso. E aí vai se manifestar o Nico, como está lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 8, né? Onde o seu poder e sinais serão manifestados com engano e mentira. Porque o único poder que Satanás tem é até mentira, né? Jesus Cristo fala lá em João 8,44,
Jesus fala assim, ó, Satanás é o pai da mentira. Então a única paternidade que Satanás tem é ser pai da mentira, enganar e ludibriar as pessoas. Então eu quero que você entenda, né, que a primeira linha do arrebatamento é a linha pré-tripulacionista, né? Eles acreditam no arrebatamento que ocorrerá antes da tripulação, né? Nós cremos que a igreja não estará mais aqui. Nós também citamos que o Espírito Santo também cremos que será tirado, né? Será levado. Por isso que nós falamos que a igreja não estará aqui antes do período da tripulação. Mas também há uma segunda linha. A segunda linha é a linha tripulacionista, que acredita que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tripulação, né? Aonde ali vai ser quebrado o pacto feito com a nação de Israel pelo anticristo, que o anticristo vai trazer um pacto de paz, e ele vai ser o único homem na história de Israel que vai conseguir unificar a Palestina com a nação de Israel, principalmente ali com a nação da Síria, onde Israel faz mais guerra. Por que Israel faz tanta guerra com a nação da Síria? Porque em 1960 os sírios fizeram uma aliança entre eles, uma aliança árabe, e nessa aliança, nesse decreto, está escrito os 3 não contra a nação de Israel, que foi uma lei feita em 1960 pelos sírios e pelas nações da Arábia, Palestina ali, né? Eles citaram os 3 não. Primeiro não reconhecer a nação de Israel como nação. Segundo não fazer nenhuma aliança com a nação de Israel. E terceiro não ceder à nação de Israel. Então ali foi decretado em 1960 os 3 nãos, né? Ali está a região da Arábia, ali a Síria, né? Sabemos que o Egito fazia parte desse acordo dos 3 nãos, e na guerra de 1967, conhecido como a Guerra de 6 Dias, Israel foi atacado de uma forma surpreendente por aproximadamente 500 mil soldados. E Israel, de uma forma estratégica, venceu e tomou as terras do Egito. E o presidente, o ministro de Israel, fez um acordo com as nações que quisessem reconhecer Israel como nação, que ele devolveria as suas terras. E o Egito reconheceu a nação de Israel como nação, e Israel devolveu as suas terras. Mas a Síria e a Palestina, por causa dos 3 nãos do decreto de 1960 feito por eles não reconhecem Israel como nação. Então o anticristo vai vir com esse poder de quebrar essa lei ali entre a Palestina, a Arábia, a Síria, e ele vai vir com essa crente paz, unificando ali Israel, a Síria, a Palestina e os países árabes. Isso só vai acontecer no período do anticristo, que em Apocalipse é determinado entre a falsa paz, né? Onde nos mostra ali um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, entre eles está a falsa paz. E é isso que se prega no mundo de hoje, a falsa paz, né? O errado é o certo e o certo é errado. A terceira linha é a linha pós-tripulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação. Então nós temos aí a terceira linha, é a linha pós-tripulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação, né? São aí as 3 linhas que crê no arrebatamento. As 3 linhas teológicas que crê no arrebatamento. A primeira, a pré-tripulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação.
Segunda linha, a linha tripulacionista, que acredita que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação. E a terceira linha, teológica pós-tripulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação. Essas são as três linhas que defendem o arrebatamento da igreja. Nós, como armenianos, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e que nós não estaremos aqui para ver isso. Amém? Para quem foi feito a promessa do arrebatamento? Essa é a nossa quarta pergunta. Para quem foi feito a promessa do arrebatamento? Foi feita para nós e nossos filhos, mas também foi feita há tempos atrás. Começando de uma forma extraordinária lá no Jardim do Éden. Mas nós vamos estar falando mais à frente sobre a promessa do arrebatamento em mais 3 vídeos. Ou seja, esse é o primeiro, estaremos fazendo o segundo e o terceiro. Estaremos falando com calma sobre a promessa do arrebatamento. Bem, como vimos em Juízes capítulo 21, versículo 21, já essa era uma cultura entre o casamento judaico, ter o rapto da noiva pelo noivo, no período da cerimônia nupcial. Então nós já vemos aí um simbolismo, né, de como Deus fará com a sua igreja, dentro de uma tradição judaica. Então esta primeira promessa de arrebatamento foi feita ao povo de Israel, desde do começo ao fim de sua história, como está em Apocalipse 17 e 18. Então a primeira promessa de rapto, de arrebatamento, foi feita para a nação de Israel, para o povo de Deus. Sendo assim também, a igreja passou a ser o Israel de Deus. Sendo assim também, a igreja passou a ser o Israel de Deus. Porque essa promessa também tem sido feita aos gentios e à igreja de Cristo. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso. A igreja como o Israel de Deus. No segundo vídeo eu vou estar falando sobre isso. A igreja como o Israel de Deus. Eu vou estar passeado lá em Isaías 65, versículo 1. Que a promessa era para Israel, mas Israel rejeitou. Dentro da crença judaica se casava a primeira moça, a moça mais velha. Se ela rejeitasse o noivo, a segunda moça poderia casar com o noivo, que seria da primeira. E a Bíblia diz em Isaías 65, versículo 1, que Israel rejeitou. E o Senhor diz assim: eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. E aí ele se manifestou para a filha mais nova, que é a igreja. No segundo vídeo eu vou estar falando com calma sobre isso. Quinto, como Deus fez a promessa do arrebatamento para o antigo Israel? Como Deus fez a promessa do arrebatamento para o antigo Israel? Deus fez através de alianças feitas com o seu povo no Antigo Testamento. A primeira aliança Deus fez com Adão, antes dele pecar. Uma aliança Deus fez com Adão, dando o domínio da terra a ele, e dando a ele a autoridade sobre todas as coisas. Está em Gênesis capítulo 2. Adão pecou e Deus fez com ele uma segunda aliança. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E Deus chega a fazer com Adão uma terceira aliança. Como símbolo de redenção para toda a humanidade, Deus sacrifica um cordeiro, fazendo férteis para Adão e Eva, no qual esse cordeiro é simbolizado em Cristo Jesus.
que fora morto antes da fundação do mundo, para a remissão do nosso pecado. É por isso que lá no Novo Testamento, em João, capítulo 1, versículo 29, Evangelho de João, quando vê Cristo, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero aqui desde já agradecer aos irmãos pela participação nesse vídeo e obrigado. Estaremos fazendo a segunda parte. A promessa do arrebatamento é para nós e para nossos filhos. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor Edson.